dentro da sequência de vídeos que eu estou falando de matemática no cotidiano, eu vou explicar para vocês como é que funciona a tabela de imposto de renda, que a gente chama tabela de imposto de renda na fonte. É aquela sobre os salários que as pessoas recebem, dos pagamentos mensais. Não vou falar sobre a declaração de imposto de renda anual, aquela que tem que ser feita todo ano, que eles chamam de declaração de ajuste, né, que pega e faz uma consolidação de tudo. Essa tabela da que eu vou falar, se uma pessoa tiver 2 empregos, por exemplo, um professor que trabalha em 2 escolas, cada uma das escolas aplica essa tabela. Daí, quando ele vai fazer a declaração anual, ele consolida os dados de forma global. A nossa tabela de imposto de renda é assim. A pessoa tem um salário que é nominal. Aí tem alguns descontos que são excluídos do imposto de renda. Por exemplo, que essa pessoa contribui para a Previdência, não entra no imposto de renda. Então a gente tem um conceito de salário base ou de salário de contribuição. E no Brasil são 5 faixas. Eu coloquei os números aqui na lousa. Se a pessoa ganha o salário de contribuição descontado da Previdência até R$ 2.428,80, ela não paga nenhum imposto e, portanto, a conta é simplesmente zero. Se ela ganha entre 2.428 e 2.826, sobre essa parte, só sobre esta parte, ele vai pagar 7,5% de imposto de renda. E um jeito simples de fazer a conta, por isso que essa tabela é útil, é que a pessoa faz o 7,5% do salário, desconta 182 e é isso que ele tem que pagar. A tabela é super prática. Eu vou detalhar como é que ela funciona em seguida. Daí tem uma outra faixa que é de 15% e um desconto, a parcela bater fixa de 394. Uma outra faixa que é de 22,5%, com uma parcela fixa, e uma outra faixa acima de 4.664,68, 27,5%. Essa tabela é que é objeto de um monte de discussões. As pessoas reclamam que o governo não atualiza a tabela. Às vezes o governo faz propostas de aumentar a faixa de isenção, tem uma proposta em discussão para que o zero, né, isenção total, vá para 5.000, que seria uma mudança grande nessa tabela. Tem as propostas para as faixas de maior riqueza, aumentar o valor de contribuição. Há sempre um monte de discussões filosóficas em cima dessa tabela. A gente vê, né, declarações de pessoas ligadas ao governo. Alguns anos atrás, um secretário da Fazenda comparou essa tabela com como seria o equivalente com alguns países da Europa e falou: o brasileiro paga pouco imposto. Eu me lembro da reação dos meus amigos a essa frase, dizendo: lá na Suécia ele paga mais, mas ele tem mais benefícios do governo. Então tem toda uma discussão filosófica, política, sociológica em torno disso. O que eu vou mostrar para vocês é o aspecto matemático disso. Primeira coisa bonita é que se a gente fizer o gráfico da função imposto, vai resultar numa função contínua, que ela é a função afim, função de polinomial de primeiro grau, por partes. E o gráfico fica super bonitinho. Olha como é que é o gráfico do imposto a pagar. Então eu vou colocar aqui no eixo X o salário de contribuição, que são aqueles números que estão ali naquela tabela, e na vertical, no eixo das ordenadas, o imposto que a pessoa paga. Então, se a variável independente, o x da função, estiver entre 0 e 2.428, a pessoa não paga nada, função nula. Se a pessoa entra na segunda faixa, que é de 7,5%, aí a função que ela vai pagar, o cálculo do imposto, vai ser dado por essa função aqui, que eu vou chamar de y2, que está no segundo trechinho, que é 0,0075x, onde x é o salário da pessoa e 0,0075 é o 7,5% de x, menos 182,16. E que função é essa? É uma função do primeiro grau. Se você calcular exatamente no 2.428, isso dá zero, que o 0,075 de 2.428
dá exatamente 182. Então, a raiz dessa função a função foi calculada exatamente porque tem uma raiz aqui. É uma função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, com esse coeficiente angular que é dado pela porcentagem. Então, este gráfico é uma reta com um coeficiente angular pequeno, que é o 0,075. Meu desenho até o coeficiente angular está muito alto. O coeficiente angular pequeno. Uma coisa que é importante, e que a Receita Federal, e isso tem a ver, né, com a filosofia do direito tributário, é que essa função seja contínua aqui, que não tenha saltos na mudança de faixa. Quer dizer, se a pessoa ganha um pouquinho menos de 2.428, ela não vai pagar nada. Se ela tiver um aumento e passar um pouquinho para cima, ela não pode ser tributada de forma muito dura. Se ela passar só um pouquinho para cima, ao aplicar essa conta e fazer essa subtração, ela vai pagar só um pouquinho. A transição entre as faixas é contínua. Por isso que essa função é feita desse jeito. Aí, se ele mudar de faixa, tem uma terceira função. Na terceira faixa, a função é... A terceira faixa é 15%. Então, é 0,15 do salário e subtrai o 394,16. E isso faz com que essa função seja contínua aqui. Se você aplicar qualquer uma delas no valor de transição, no dos 2.826, dá o mesmo valor. Quer dizer que agora eu tenho uma outra reta com uma inclinação maior, mas continua contínua. Mesma razão filosófica do direito tributário. E na pequena transição salarial, na mudança de faixa, o acréscimo no imposto a pagar seja também pequeno, seja uma transição contínua. E assim tem as outras faixas, dadas pelas fórmulas equivalentes. Aqui a fórmula vai ser 0,225x menos isso, e na faixa mais alta 0,275x menos isso. Então, o imposto de renda no Brasil tem essa lógica tributária. O imposto a pagar é dado por essa função contínua. Super bonitinho, né? Deixa eu explicar para vocês como é que funciona em termos práticos e o que está por trás. Imagine que uma pessoa tenha um salário de contribuição de R$5.000. Esse é o salário dela. Como é que essa tabela se aplica? Essa tabela vem prontinha para a pessoa fazer uma única conta. Ele joga como se ele fosse plotar o valor R$5.000 aqui nesse gráfico. É só colocar aqui x igual a 5.000 e ver a imagem. Faz essa conta aqui. 5.000 passou do 4.664, então ele está nessa última faixa. Então a conta que tem que fazer é 5.000 vezes o 0,275, que é o valor do imposto a pagar em porcentagem, e já subtrai o 908, e isso dá o imposto que essa pessoa vai pagar. 908,73. E no caso concreto aqui dos 5.000, dá 466,27. Super prático, maneiro para fazer a conta, com uma planilhazinha, você faz o cálculo do imposto a pagar de uma empresa inteira. Filosoficamente, o que está ocorrendo por trás disso? Isso é super bonitinho de entender. Não, a gente nunca faz a conta assim. O salário dessa pessoa, de 5.000, vai ser quebrado em pedaços. Tem o primeiro pedaço, são os primeiros 2.428,80, sobre o qual ela não vai pagar nada. Essa parte do salário dela ela não paga nada, zero. Daí, eu vou olhar a segunda parte do salário. Bom, como ela está na faixa aqui de baixo, ela preenche essa faixa inteira. Essa faixa inteira aqui entre 2.400 a 2.800, ele tem uma variação de salário ali que é da ordem de 397,
Então, tem uma segunda parte do salário dele, 397,84, e é essa parte que está acima do 2.400 e abaixo do 2.800. É simplesmente um menos o outro. Sobre essa parte do salário, ele vai pagar 7,5%. E isso vai dar um total, que ele vai ter que pagar aqui, de 29,84. Então, aquele 400 que ele paga no total, ele é formado desse jeito. A primeira parcela não paga nada, daí tem uma segunda parcela que paga 7,5. E vai fazer isso com todas as parcelas. Daí ele tem uma terceira parcela, porque o salário dele passou de 3.700, então ele pega esse range aqui inteiro, de 2.800 a 3.700. Isso corresponde a uma parcela do salário de 924, que vai ser sobre o qual 924... Eu esqueci da vírgula aqui, mas não tem importância. Sobre a qual ele vai pagar 15%, e isso vai dar um total aqui de 138. Então, sobre essa parcela do salário, ele paga 138,66. E aí ele vai até o fim. Ele também pega a quarta parcela inteira. A quarta parcela é a diferença entre 3.700 e 4.600. É 913. Então ele tem mais uma parcela do salário de 913, sobre a qual ele vai pagar 22,5%, e vai dar uma outra contribuição aqui de 205,56. E ele ainda tem uma última parcela, que é o que está acima do 4.468. Como ele ganha 5.000 menos 468 dá 335. Essa última parcela dele é que vai ser cobrada 27,5%, que vai totalizar um 92,21. E se a gente somar tudo isso, dá um 466. Quer dizer que esse 466 é calculado diretamente na tabela de forma rápida, mas olha que bonito. Ele expressa esse fato. O salário de 5.000, ele é tributado por faixa. Cada faixa paga um pouco. Os primeiros ele não paga nada. É, de novo, direito tributário, porque é justo. É como se a filosofia fosse: ninguém paga nada pelos primeiros 2.400, nem quem ganha muito. Ele começa a pagar a partir do 2.400 e gera essa função contínua aqui por pedaços lineares. Que é super bonitinho. Assim que funciona o direito tributário e o imposto de renda. Aí, quanto maior o valor do salário da pessoa, maior o pagamento. E aí não tem mais faixas, né? Aí vai incidir sempre o 27,5 e subtrai 908. Você olha uma coisa, né, assim, em termos numéricos, sem entrar na discussão filosófica, política. A pessoa ganha 5.000, ela está na faixa do 27, mas como o salário é calculado desta forma, ele não paga 27 de 5.000, porque subtrai o 908, ele paga 400, que é um valor bem menor. O 400 representa aí coisa de um pouquinho menos de 10% dos 5.000, né? 10% de 5.000 seria 500. Ele paga um pouquinho menos disso, 9%. É assim que funciona o nosso imposto de renda no valor mensal, né? A contribuição mensal, que a gente chama de imposto de renda na fonte, né, sobre o salário. Bonito isso, né? Bem construído. Eu estava lendo?